Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero desmistificar uma dúvida muito comum de quem quer trabalhar ou já trabalha como técnico informática autônomo, que é a visita técnica. Eu devo ou não cobrar isso nos meus orçamentos? Como que eu apresento isso para o meu cliente sem que ele fique nervoso? E se você não aplicar o que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje, você corre o risco aí de estar pagando para trabalhar, tá saindo no prejuízo e nem saber. Então meu nome é Everton, sou técnico informático e seja bem-vindo ao Vida de Técnico. E o que é a visita técnica? Visita técnica é basicamente um valor que você cobra para você que atende na rua, né, atendendo na empresa dos clientes, na casa dos clientes, no escritório, pela sua ida até lá. Então é a sua visita técnica, que engloba ali alguns custos de deslocamento, né, o seu tempo e várias outras coisas. E muita gente confunde o valor de visita técnica com o valor do deslocamento, que são duas coisas diferentes, tá? Se você não souber fazer distinção aí, não cobrar essa visita técnica corretamente, você pode acabar aí saindo no prejuízo, né? Você acha que tá ganhando dinheiro e no fundo você tá pagando para trabalhar. Então eu vou te ensinar certinho nesse vídeo como definir o seu valor de visita técnica. E a visita técnica, ela engloba muitos outros custos além do deslocamento. Então ali você tem a sua alimentação, as ferramentas que você usa ali, os seus insumos, por exemplo, aqui é álcool isopropílico, pasta térmica, tudo que você usa ali para fazer o seu serviço, os custos com gasolina, com transporte, o seu tempo, né, a sua remuneração como técnico, porque você está indo até lá, né, tem um custo por você estar ali presencialmente, passando um tempo ali fazendo a revisão na máquina da pessoa. Então esse valor você vai considerar nos seus orçamentos sempre que você precisar ir até o cliente. Quem tem assistência técnica ou trabalha só de casa, né, você só recebe as máquinas dos clientes ali, não precisa ir até o cliente, normalmente não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Mas você que está indo até lá, todo orçamento, vamos supor, você vai fazer uma formatação de notebook, você tem que ter ali incluído ali no valor, de uma forma ou de outra, esse custo por você estar indo lá. Esse não é o seu lucro como técnico, não é o que você ganha, esse é só o gasto que você tem. E por que é tão importante você não só usar esse valor de visita técnica, você definir ele certinho, mas como você considerar ele em todos os serviços que você faz. Imagina o seguinte, gente, o cliente ele te chama, né, para fazer alguma coisa no computador dele, o computador não tá ligando, e ele não quer dar detalhes. Você não sabe o que tá acontecendo, quanto tempo vai levar, ele não deu detalhes sobre os sintomas, né, o que tá acontecendo ali, e aí você chega, né, você gasta passagem, você come alguma coisa na rua, você chega até o cliente, perde tempo no trânsito, perde ali 1, 2 horas desmontando o computador, trocando peça, fazendo todos os testes, pá. Quando você finalmente descobre o que aconteceu, você fala, ó, aconteceu isso, isso e aquilo, vai ficar tanto. Aí ele fala, pensando bem, quero mais não, pode ir embora. E aí, você perdeu seu dia, né? Praticamente, você perdeu ali 3 horas no mínimo, né, para fazer esse tipo de visita. Ou, por exemplo, às vezes o cliente ele te chama e fala, vem aqui que eu preciso de você. Você fala, o que foi? O que tá acontecendo? Não, preciso que você venha aqui, vem agora. Aí você vai, pega de novo o trânsito, gasta ali com passagem e chega lá é uma coisa simples, tipo assim, instalar um Google Chrome, instalar um WhatsApp. E aí? Você vai cobrar o quê? 10 reais, 20 reais? Não tem condição, né? Então você dedicou o seu tempo, sua passagem, né? E o conhecimento que você tem, ele tem um custo. Então não parece muito justo, né? Você acabar não ganhando nada ali por ter feito esse trampo todo. Então quais as vantagens de você cobrar por uma visita técnica? Você evita trabalhar de graça. Então você não vai ficar ali perdendo seu deslocamento, seu tempo para fazer coisas e não receber por isso. Afinal, você é um técnico, você investiu no seu conhecimento, você investiu nas suas ferramentas. Não é justo você ficar indo até o cliente de graça. Aumenta a sua autoestima, porque como você vai estar sendo pago por isso, né? Você se sente recompensado assim por fazer um bom serviço. Você não está indo ali de graça. Você evita clientes folgados também, que quer ficar chamando você e não quer te pagar, isso acontece. E com a visita técnica você já prevê isso antes, né? Você consegue se antecipar e evitar esse tipo de situação. E você ganha mais e aumenta seus lucros também. Vocês vão ver ao longo aí do vídeo que o objetivo não é a gente ficar ganhando, fazendo o nosso mês ali, o nosso salário só com visitas técnicas. A gente quer entregar realmente um serviço para o cliente. Mas, caso surjam essas visitas, você pode ali ter uma forma também de garantir ali o seu pão diário, né? O seu ganha-pão. E como você viu, tem muitos motivos, né? Todos muito bons para você cobrar por uma visita técnica nos seus orçamentos. Mas agora eu quero mostrar para vocês quais os principais erros que os iniciantes cometem na hora de precificar a sua visita técnica. O primeiro erro, obviamente, que é muito crítico, que eu vejo muita gente fazendo, é não cobrar pela visita técnica. O cara vai de graça na casa dos outros. Claro que tem casos que um cliente é um cliente antigo, que ele já te indicou para muita gente, que ele sempre te paga mais, nunca chora pelo preço. Esses caras, esses clientes, né, eles são muito queridos nossos, são praticamente amigos. Então a gente vai, passa lá, não tem problema se não for muito longe. Eu faço questão de, eu passo lá, dou uma olhada, passo um orçamento certinho. Ah, quanto ficou sua visita aqui? Não ficou nada não, coloca na conta. Isso aí acontece, mas para conquistar esse nível de confiança com você, demora. Tá? Isso aí você não vai fazer com qualquer um. Ou tem casos assim de clientes que moram muito perto. Por exemplo, no prédio onde eu moro, eu tenho vários clientes ali que já fizeram serviço comigo. Eu não vou cobrar 120 reais, 150 reais, porque é só eu basicamente sair de casa e entrar na casa dele. Nesses casos é até compreensível que você não cobra a visita técnica, mas eles são a exceção, eles não são a regra. O segundo erro, nossa, isso aqui acontece muito, cara. Eu vejo muito principalmente com os alunos que acabam de entrar no curso, o pessoal que me chama ali nas redes sociais, que é não ser claro o suficiente a respeito da visita técnica. Muitos ficam com medo de chegar para o cliente
cliente falar que vai ter uma cobrança, caso ele não queira fazer nenhum serviço, não queira seguir com o serviço. E aí, o que acontece? Eles omitem, né? E aí, na hora de cobrar pro cliente, fala, ó, tem um valor de visita técnica. O quê? Como assim? Você tá me cobrando por você ter vindo até aqui? Isso pode acontecer. E é bom você evitar esse tipo de situação, sendo claro desde o começo, falando que vai ter uma cobrança, né? Que tem um valor mínimo ali pela sua visita, que a sua visita não é de graça. Inclusive, um dos pilares do meu curso de manutenção, o método Viver de Informática, é justamente o atendimento. E lá tem uma parte que fala sobre o combinado não sai caro. Então, se você quer chegar do nada para o cliente cobrando um valor adicional, você coloca toda a sua reputação em jogo. Por quê? Porque o cliente ele vai olhar assim e falar, será que ele sabia que ia ter que cobrar esse valor e ele não me falou, tentando ganhar em cima de mim? Você gera uma pulga atrás da orelha do cliente, né? Isso não é legal. Isso daí você já mancha a sua imagem ali com o cliente desde o princípio. Então, por mais que você fique um pouquinho receoso de falar com a reação dele, sempre comunica o cliente que vai ter esse valor, tá? Que vai ter essa cobrança. E assim, gente, você garante que você vai criar uma relação sólida de confiança com os seus clientes. Muita gente menospreza, fala, não, só quero fazer o serviço e ir embora. Cara, um cliente que você investiu ali, criou uma confiança, uma relação com ele vai trazer mais 10 clientes para você. E aí, do nada, você vai estar aqui, vai estar chovendo clientes e vai falar, da onde tá vindo isso? Isso significa que você fez um bom serviço. E o terceiro erro é copiar a visita técnica do concorrente. Por exemplo, então a pessoa, ela olha a visita técnica do concorrente dela ali, pede um orçamento no WhatsApp, fala, o cara tá cobrando R$50, vou cobrar 50 também. Só que cada técnico tem uma forma de atender, né? Um meio de transporte diferente, vai levar mais tempo ou menos tempo para chegar até o cliente, né? Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu cobro uma visita técnica mais barata, só que eu não almoço na rua, eu almoço em casa. E eu também não vou de ônibus, que é muito caro, eu vou de bicicleta. Aí você vai copiar o meu valor de visita técnica e aí você acaba se lascando, né? Sai do seu bolso, não é legal. Então é por isso que agora eu vou mostrar pra você como que você faz pra calcular o seu valor de visita técnica corretamente, fechou? Então como que você faz pra definir a sua visita técnica? Primeiro você vai listar todos os gastos fixos e variáveis que você vai ter cada vez que você atende um cliente na rua. Então ali inclui o quê? Custos com deslocamento, gasolina, passagem de ônibus, metrô, balsa, seja lá onde você more, todo tipo de transporte que você usar tem um custo, você vai incluir aqui nessa nossa planilha, né, nessa nossa anotação. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, R$15, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, quando eu atendia de ônibus em São Paulo, eu não tinha moto ainda, nem carro, eu considerava uma passagem de metrô e uma passagem de ônibus ida e volta, tá? Então dava mais ou menos uns R$7,80, né? Com a integração ida e volta ali, dava uns R$15. Então vamos colocar uns R$15 aqui para ficar mais fácil, tá bom? Custos com alimentação. Então você pode considerar que você vai comer um salgado na rua, almoçar depois dos clientes, tá? Então a gente pode pôr aí uns R$20 aí se você quiser colocar mais, fica a seu critério também. Custos com insumos. Então aqui entra pasta térmica que você vai usar, álcool isopropílico, seus panos para limpeza, né? Produtos de limpeza que você usa. É um valor que você vai colocar, gente, porque assim, vamos supor, eu tenho um vidrinho de pasta térmica aqui de 20 ml. Cada cliente que eu atendo, eu vou usar 1 grama. Então, depois de que eu atender 20 clientes, eu vou ter zerado meu tubinho de pasta térmica. Então, em cada serviço, cada visita técnica que eu for fazer, eu preciso considerar esse valorzinho aí pequenininho, que no final ali de 20 clientes, 30 clientes, eu já vou ter um montante ali para poder reinvestir nas minhas ferramentas. Então você vai considerar tudo isso aí, tá? Eu vou colocar aqui uns R$10 para ficar mais fácil. Custos com impostos. Então vamos supor que você já cresceu um pouquinho, você é MEI e você paga ali R$76, se eu não me engano, por mês do imposto do MEI. Então você pode colocar aí, de repente, R$5 para cada visita técnica que você faz. No final ali de uns 20 atendimentos, você vai ter aí os R$76 para pagar o imposto. Custos com divulgação. Então vamos supor que você fez um anúncio ali no Google e esse cliente ele veio através de um anúncio pago do Google. Não sei se você sabe, quando a gente anuncia no Google, a gente paga cada vez que o cliente clica no nosso anúncio. Então você pode considerar aqui também um valor por clique, ou eu posso considerar, por exemplo, R$10 aqui, que é um valor ok. E outros custos também, tudo que você quiser incluir aqui, você pode considerar também. Então, no fim das contas, a gente tem um valor aqui de R$60, que é um valor ok, tá tranquilo, né? Só que vamos lembrar, gente, que isso é o que você gasta, isso não é lucro, isso aqui você não tá ganhando R$60, você tá gastando R$60, tá bom? E o que a gente pode fazer aqui se você quiser? Você pode incluir também uma hora técnica sua. Então, vamos supor ali, minha hora técnica é uns R$50, R$60. Mas se você tá começando agora, vou supor que a sua hora técnica é uns R$30, que é o tempo que você vai gastar ali naquele serviço para fazer os testes, né, para conversar com o cliente, e vai dar um valor aqui final de R$90. Então lembra, esse valor não tá te dando lucro, ele é o mínimo que você precisa para cobrar, para ficar no 0 a 0 ali, não ter prejuízo. E aí, gente, eu tenho alguns outros pontos importantes também, que é o primeiro, né, você não querer ficar lucrando em cima das visitas técnicas. Como eu falei, o nosso objetivo não é ficar fazendo uma visita aqui, 90 aqui, 90 ali, 90 ali. Nosso objetivo é entregar valor para o cliente e a gente ser recompensado por isso. Então você quer pegar limpeza de PC, você quer pegar formatação, montagem de PC gamer, reparo em carcaça de notebook,
notebook, é esse serviço que a gente quer, não ficar ganhando ali com as visitas técnicas. Então eu sempre explico para o cliente que esse valor de visita técnica é um valor mínimo, o mínimo que ele vai ter que desembolsar por me chamar, né, para minha presença ali, para resolver alguma coisa no computador dele. Mas eu também sempre deixo claro para ele que a minha intenção não é só fazer essa visita técnica. Minha intenção é resolver o problema dele. Mas fica tranquilo que eu já vou te explicar como que eu faço. E outra coisa, gente, esse jamais é o valor que você vai cobrar por um serviço. Se o seu serviço leva 1 hora, você não vai cobrar R$90 ou R$120, que é o que eu cobro de visita técnica. Cada serviço tem o seu valor. Esse aqui é só o valor mínimo que você vai cobrar pelo seu deslocamento. E como que você pode apresentar isso para o seu cliente? Eu, hoje em dia, gente, eu faço o seguinte. Assim que o cliente ele entra em contato comigo, ele fala assim, não, eu tô com um problema tal. Eu peço informações para ele, né? Pergunto qual que é o bairro dele, qual a configuração da máquina, qual problema ele está enfrentando, desde quando, se ele já levou para alguma assistência. Eu faço uma triagem ali com ele por telefone mesmo ou por WhatsApp. Tem casos que cabe um diagnóstico. Então, por exemplo, o cliente fala que o PC não está ligando, não dá nenhum sinal de vida. Eu, conhecendo os métodos de diagnóstico ali, inclusive que eu mostro no meu curso, eu já tenho uma leve noção de que pode ser fonte. Tá, mas eu não posso contar com isso. Inclusive, pode não ser só fonte, pode ser o botão power, pode ser alguma coisa ali com os cabos de alimentação que tá mal conectado. Isso aí já aconteceu, tá? O cliente me chamar, ter certeza, não, eu troquei de tomada, tal, e quando eu chego lá, a tomada tava ruim. Acontece. Então eu passo uma prévia de orçamento para ele, mais ou menos assim. Ó, fulano, eu vou te passar uma prévia de orçamento aqui, baseado no que você me passou, parece ser tal. Então, o valor pela mão de obra final pode ficar entre tanto e tanto. Vamos supor, pode ficar entre R$180 e R$360. Vai depender do que precisa ser feito, né? Se precisar de um retorno ou coisa assim. Se for essa peça que eu tô pensando, o valor fica mais ou menos tanto, já incluindo a visita técnica. E aí em seguida eu já explico para ele assim, ó. Caso eu vá até aí, faça todos os testes, encontre o problema, te dê o diagnóstico e você opte por não seguir com o serviço, tem uma cobrança mínima de R$120, que é o valor pela minha visita técnica e os meus deslocamentos. Eu explico assim para ele, bonitinho, tanto por telefone quanto por WhatsApp. Então essa é a forma que eu apresento, tá bom? Eu tenho, inclusive, alunos, colegas de profissão que apresentam o orçamento de uma forma diferente. Eles passam o valor do serviço mais o valor da visita técnica. Enquanto, por exemplo, eu cobro R$320 mais ou menos ali por uma limpeza interna em um PC gamer, já incluindo a visita, esse meu colega cobra mais ou menos R$200 pela limpeza mais 120 de visita técnica. Vocês entenderam que dá mais ou menos o mesmo valor. Dá no mesmo, né? Mas é a forma de embrulhar isso e de apresentar para o cliente que muda. E eu sei que tem muita gente que pensa assim, como que eu faço para apresentar esse valor para o cliente sem que ele fique bravo? Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu atendi um cliente, né, lá na zona leste de São Paulo, extremo leste, muita gente fina, tal, e ele me indicou pra tia dele. E aí a tia dele entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou, ó, tem um notebook aqui que tá com problema de alguma coisa, não lembro o que era, se era tela, eu acho que era tela. E ela falou assim, você consegue vir aqui ver? Aí eu falei, não, claro, vou, sem problema, né, eu vou pra desmontar, pra ver qual é o modelo da tela certinho, pra gente comprar depois. E aí tem um valor de R$50. Cara, eu já atendia de moto, eu já tinha moto, mas R$50, cara. E o negócio era longe pra caramba, era tipo assim, 1 hora de moto. E aí ela ficou putaça comigo, falou assim, como assim você tá cobrando pra vir aqui ver o meu notebook? Que absurdo, que tipo de profissional que você é? Começou a falar um monte. Na hora deu vontade de mandar ela pra aquele lugar, com certeza. Mas aí eu pensei assim, né, gente? Ainda bem que eu descobri, que eu consegui identificar isso antes. Porque já pensou, se eu descubro que ela é esse tipo de pessoa, esse tipo de cliente, que acha que o mundo gira em torno deles, né, aquela coisa toda, e eu só descubro isso depois que eu fiz o serviço. Eu ia estar amarrado com ela, né? Eu já ia ter cobrado, ela já ia ter me pagado, ia dar um BO. Mais um benefício aí que eu acabei não falando no começo da visita técnica é justamente esse. Então você consegue identificar antes, né, esse tipo de cliente. E aí você já evita esse transtorno de você ir até lá para depois você ter que explicar que vai ter uma cobrança e ficar ouvindo do cliente, né, ficar com dificuldade ali, às vezes eles nem pagam. Então, graças a Deus, a maioria dos meus clientes eu tenho só a agradecer assim para Deus, são pessoas maravilhosas, né, me indicam, valorizam o meu trabalho, mas sempre vai ter esses tipos de clientes. Isso aí vai sempre acontecer, vocês fiquem tranquilos, vocês não vão ter como fugir. Eu sei que você pode até pensar assim, ah, mas é dinheiro, Everton. Como assim? Eu vou deixar de atender um cliente? Vai por mim. Compensa muito mais você não atender esse cliente e gastar sua energia conseguindo clientes melhores, né, melhorando seus métodos e coisa assim, do que você pegar esse tipo de cliente que vai te dar uma dor de cabeça infinita. Vai por mim, confia em mim. Então, depois de você seguir esse exercício que eu passei aqui no vídeo, definir o seu valor de visita técnica, o que você acha de colocar aqui embaixo a sua cidade e o valor que você definiu aí de visita técnica pra gente um ajudar o outro? De repente você tá cobrando muito pouco e alguém vai te dar um toque e falar, não, você tá cobrando pouco, eu cobro um pouquinho mais. Então, deixa aqui embaixo, tá? Qual é o valor de visita técnica que você vai cobrar. Eu vou colocar o meu aqui também nos comentários. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero ter te ajudado. E não se esquece de se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse. Então, é isso aí, tamo junto.